o que acabou na sua vida, meu irmão. Talvez você tenha chegado ao final da melhor parte da sua história. Quantos de nós já está no limite? Não tem nem desejo mais de adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Entrou no modo automático e assim consegue, mecanicamente, mas sem sinceridade, sem devoção, sem prazer, sem alegria. Tem que ser fustigado, tem que ser cobrado. Quantos de nós já não sonha mais? A Bíblia diz que seremos cheios do Espírito Santo e que os idosos, e lá no grego é presbíteros, sonhariam. Os jovens seriam visionários e as nossas filhas e filhos falariam coisas acima da sua própria geração. O que é que aconteceu, irmãos? Onde foi que perdemos o timing daquela igreja pujante que chegou no Brasil e com 7 anos já tinha feito mais do que nos últimos 150 anos? Simonton foi um pioneiro, um homem à frente do seu tempo, que fez mais em 7 anos do que a igreja nos anos que viriam. O que será que aconteceu com a nossa geração? Onde foi que nós colocamos as coisas do Senhor em segundo plano? O que é que aconteceu com a nossa vida? Onde foi que nós erramos? Essa mulher é um estranho caso. Hoje de manhã aprendemos que a igreja celebra mesmo nas circunstâncias mais adversas. Paulo e Silas cantando na prisão. Mas se tem uma coisa que fará a igreja chorar amargamente por todos os seus dias, é quando ela não entende o poder da ressurreição. Porque se Cristo não tivesse ressuscitado, seríamos os mais infelizes homens e mulheres da face da terra. Mas Ele ressuscitou. E não existe ninguém mais feliz do que nós. Essa mulher é um estranho caso de gente que chora pelo motivo adequado. Se a igreja pôde rir em qualquer circunstância, aqui jamais poderia. E se Cristo não tivesse ressuscitado, nenhum louvor surgiria. Você não teria o menor sentido. A sua vida estaria indo para um caos perpétuo. Mas não, o que te espera é uma glória inegociável, imarcessível, inexorável, uma glória que ninguém pode tirar de nós. Nós estamos predestinados para a glória. Mas esta mulher é um estranho caso. E nós encontramos na igreja, ressurreta, gente que vive como se Cristo não tivesse ressuscitado. Por que aqueles apóstolos morreram? Porque eles se entregaram para o martírio. Porque a igreja foi salpicada de sangue. Porque entenderam que não adiantava matar os crentes, porque cada crente que você matava, surgiam milhares. Alguém até disse, o sangue dessa gente é semente, não adianta matá-los. Para cada um que tomba, outros tantos surgem. Porque eles entenderam que eles venceram a morte. E em Cristo nós somos mais do que vencedores. Mas essa mulher é um estranho caso. E talvez aqui nesta noite haja casos estranhos de homens e mulheres, jovens adultos, jovens homens, que acharam que já acabou, já viram tudo que tinha que ver. É o fim. Ela foi a um cemitério prestar as últimas homenagens e embalsamar um cadáver e encontrou o início de tudo. Ela foi prestar as últimas homenagens a um defunto e encontrou o motivo de todos os cultos. Ela foi embalsamar alguém que estava como uma lápide fria e encontrou o bálsamo do céu. Essa mulher é um estranho caso, mas podemos aprender com ela a como encontrar as reviravoltas na nossa vida. O texto diz que estava escuro, era de manhãzinha, penumbra. Não dá para você distinguir entre noite e dia.
É aquele período em que dirigir é difícil e as luzes deste mundo são insuficientes. Você acende um farol e não consegue enxergar, você apaga e não consegue melhorar. Quantos de nós estamos neste momento da nossa vida cristã? Não é noite nem dia, não é frio e nem quente. Eis aqui um caso, irmãos, assustador, em que a região, o cenário, o local revelava o que ia no coração dela, porque assim também estava o coração dela. O coração dela estava assombrado, o coração dela estava lúgubre, o coração dela estava de uma maneira que não podíamos distinguir claramente. Nada de fé e convicção. Se de repente se revelasse aqui nesta noite o que vai no coração de muitos aqui. Se de repente os cenários mostrassem o que as nossas almas estão dizendo, talvez um tsunami varreria este salão. Talvez encontrássemos um cemitério do lado de fora, um leprosário em algum desses cantos. Talvez encontrássemos um orfandário. Se nós pudéssemos enxergar do lado de fora o que vai no coração deste mundo, encontraria um imenso cemitério ao céu aberto, um Walking Dead, um mundo de zumbis. E diz o texto que ela foi e não encontrou Jesus. E eu quero que você aprenda isso do fundo do meu coração. Ninguém que procure Jesus com homenagens fúnebres poderá encontrá-lo. Ninguém que vai até Cristo com homenagens póstumas, ninguém que vai até Cristo com homenagens frias haverá de enxergá-lo. Este texto nos conta isto. O dia mais glorioso da história da humanidade não foi contemplado pela fé daquela mulher que estava abatida, plenamente abatida. Mas diz mais, diz o versículo 11, que esta mulher, com toda a limitação dela, é encantadora. A primeira vez que ela encontrou Jesus, ela falava grosso, espumava o canto da boca, ela se vendia para a promiscuidade, ela era alguém perturbada, ela tinha 7 demônios. E no dia em que ela encontrou Jesus, a vida dela mudou para sempre. E ela então está olhando dentro do túmulo. E o que ela vê? Ela vê o céu. Um rasgo do céu. 2 anjos. E aqui diz que as vestes eram fluorescentes. Um branco que brilha, quase ofuscante. Ela vê um anjo sentado aos pés e outro à cabeceira e continua chorando. Nos ensinando que para alguém que um dia conheceu a Cristo, só Cristo serve. Que para quem já conheceu a Cristo, não se contenta com os anjos. Os anjos não podem enxugar-lhe as lágrimas. Ela chora diante do coral celestial. Quantas pessoas vêm à igreja e já estão satisfeitas com os louvores, ou de participar de alguma atividade. Quantas pessoas vêm aqui e já estão felizes por ter feito um ritual, mas ela não. Ela não. Se ela não encontrasse Cristo, o Cristo morto para ela valia mais do que 2 anjos gloriosos. Ela vê o rasgo do céu, ela vê, irmão, o porvir, ela vê o coro celestial, ela vê 2 homens magníficos, 2 seres do porvir, mas aquilo não o conforta. E diz o texto que as suas lágrimas são profusivas. Então lhe perguntam e ela responde: para onde levar o meu Senhor? O Cristo morto ainda é o meu Senhor. Ele é tudo para mim.
Ele não pode fazer mais nada por mim, ela pensava. Nem um milagre, nem uma palavra poética, nem um abraço terno, ele não tinha mais nada para me dar. Mas ele morto ainda vale mais para mim do que todos os anjos do céu. Porque quem um dia conheceu a Jesus, só Jesus basta. Para quem vem procurar Cristo, só Cristo nos importa. É o que diz a placa. Somente Jesus salva. E diz mais o texto. Diz o texto, irmãos, que ela, não querendo bater papo com os anjos, se volta. E ao olhar para trás, vê Jesus em pé. Mas não reconhece que era ele. Frequentemente, irmãos, as nossas lágrimas têm nos impedido de enxergar Jesus bem perto de nós. Ele está tão próximo, mas a vista embaraia, como diz a letra da canção. Frequentemente, nossas tristezas afetam a nossa fé. Frequentemente, nossas amarguras, nossos dissentimentos e dissabores tem afetado a nossa capacidade de enxergá-lo tão perto de nós. Ele disse: eu nunca vou abandonar vocês, eu estou aí até a consumação dos séculos. Mas ela não enxergou que ele estava em pé. Ela não enxergou que ele estava em pé, irmãos, vencedor sobre a morte e sobre todos os reinos e potestades. Ela não enxergou isso. E ela não pode ser consolada até que ela enxergue isso. Nós precisamos aprender a falar isso para os nossos problemas. Dizer-lhes: o nosso Deus está em pé por nós. Mas se nós não enxergamos isto, o nosso Deus está à direita de Deus, por onde intercede por nós. Mas se não enxergarmos isto, Ele está firme e inabalável por nós. Mas as nossas lágrimas perturbam a nossa condição, e ela não vê, irmãos, ela não percebe. Felizmente Ele nos vê. Nós saímos a buscá-lo, mas é Ele quem nos acha. Não sei o quanto os seus olhos estão turvos nesta noite, e assombrada estão as nossas almas. O que eu sei é que Ele nos vê. Nós temos um Deus que nos vê, que nos sonda, que nos enxerga. Os olhos dele estão postos sobre os justos, e os ouvidos dele estão atentos ao clamor. Ele estava ali naquele momento esperando para ter um encontro com aquela mulher. Foi ele que a encontrou. E Jesus pergunta para ela: mulher, por que choras? Quem tu procuras? E ela, supondo que ele fosse o jardineiro, lhe interpelou: se tu o levastes, dize para mim, que eu o buscarei, eu o levarei. Confundir Jesus com o jardineiro é um problema, irmãos, da nossa dor. Quantos vêm às igrejas confundindo Jesus com um mestre por excelência? Outros confundem Jesus com um curador. Outros confundem Jesus com um grande pedagogo e psicólogo. Há tantas confusões em termos de quem é Jesus. E aqui ela confundiu Jesus com um jardineiro. Os momentos de desespero nos perturbam e nos afetam a inteligência espiritual. Os discípulos, quando eles estão no meio de um mar turbulento e Jesus vem caminhando sobre as águas, eles confundem Jesus com um fantasma. Veio para socorrê-los e eles acham que é uma miragem. Os discípulos de Emaús, quando seus corações ardiam diante da palavra pregada pela boca santa do Cristo, confundiam Jesus com um andarilho. Não confundamos Jesus com ninguém, Ele é inigualável. E ela diz algo que faz a minha fé estremecer no meu peito. E eu morro de vergonha de ler este texto. Se eu pudesse, era um texto que eu rasgaria, porque me constrange até as entranhas. Ela diz assim: onde tu o colocastes, porque eu o levarei. Um defunto, irmãos,
Uma mulher pálida, mal alimentada, que mal dormiu aquela noite, uma judia do primeiro século, talvez 1,50 m, enfraquecida pela tristeza, disse que arrancaria força não sei de onde para levar Jesus nos braços dela e honrá-lo até o fim. E eu, que sei que ele está vivo, me falta esta disposição para levar Jesus para a faculdade. Ele está vivo. Para levar Jesus para o trabalho, para levar Jesus para os meus funcionários, para levar Jesus para o meu patrão, para levar Jesus para a sociedade, para levar Jesus por onde quer que formos, para levar Jesus para o nosso casamento, nas nossas inter-relações, para levar Jesus conosco, irmãos, mesmo sabendo que Ele está vivo, mesmo sabendo que Ele é o Rei do Universo, mesmo sabendo que Ele está entronizado. Somos tímidos, mas ela não. Onde o puseste, dize-me, eu o levarei comigo. Jesus pesava mais do que ela, mas não importa, porque mesmo sendo ele um defunto, dentro do que ela pensava, jamais deixou de ser a pessoa mais espetacular que ela conheceu. Meu amigo, meu irmão, o que acabou na sua vida? O que chegou no fim? O que você está pensando que não tem mais jeito? O que você está falando, não consigo mais, nem mais um passo para frente? Meu amigo, ele está de pé. O problema não é ele, o problema são os nossos olhos. Talvez o problema seja mais do que os nossos olhos. Seja os nossos ouvidos. Porque olha o que acontece no texto. Quando ela começa a interpelar, onde o puseste, diz-me, e ele diz assim: Maria. No capítulo 10 de João, ele já havia dito isto: minhas ovelhas, eu as chamo pelo nome, e elas conhecem a minha voz, e elas me seguem. Maria, inconfundível. Jovem, eu imploro ao seu coração, você precisa aprender a discernir a voz de Jesus, porque só Ele pode enxugar as nossas lágrimas. Aquela mulher de um luto extremo passou para um culto perpétuo, e João agarrou: Mestre Rabone. Eu imploro ao seu coração, nós precisamos aprender a discernir o som da voz de Deus. Aqui, ela responde no hebraico, Rabone, porque é possível que Cristo a tenha chamado pelo aramaico. Algumas traduções, alguns textos, algumas fontes originais gregas, diz que ele falou Miriam. Por isso, ela responde em hebraico ou aramaico, Rabone. Talvez você não saiba disto. Quando as pessoas mudam de um lugar para o outro e vai para um outro país, e elas querem conversar na intimidade, elas falam na língua materna. Era o grego falado ali em Jerusalém. O latim dominava a linguagem culta, mas quando os judeus queriam conversar na intimidade, eles falavam no aramaico. E Jesus está aqui chamando essa mulher na intimidade dela, lá no centro, lá no sonda-me, Senhor, e me conhece. Bem lá. É o que Ele está fazendo com você nesta noite, meu irmão. Ele está distinguindo cada um de nós aqui nesta noite e nos chamando na nossa intimidade, pelo nome. Eu conheço vocês e vocês me conhecem, e eu sei o nome de vocês e vocês conhecem a minha voz. E ela então agarrou: Senhor, Senhor. Jesus, calma, 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 Maria, calma. Você tem uma missão. Vai contar para os meus irmãos. Talvez você não saiba, no grego há duas palavras para referir-se a irmãos. Uma palavra é fratria, de onde vem a expressão confraternização, laços de amizade. Mas quando nós queremos falar irmãos de sangue, eles dizem adelphoi. Adelphoi significa irmãos nascidos de um mesmo útero. E Jesus está falando, vai falar para os adelphóis,
Vai falar para os meus irmãos que nasceram no mesmo útero que eu. O útero da igreja, alguém disse, irmãos, é o túmulo vazio. O túmulo vazio é o berço de todos nós. É ali que nós nascemos de uma maneira poderosa, irmãos, irresistível. É ali que a igreja reconhece quem ela é e quem é o seu Salvador. E por conta disso, as portas do inferno jamais poderão contra ela. Porque quando você mata um crente, você o promoveu. O túmulo está vazio, e a igreja nasce desta percepção de que o nosso Senhor ressuscitou, e Jesus está falando, vai falar para os meus irmãos de sangue, o sangue da cruz, os meus irmãos de útero, o berço do túmulo vazio. Diga para eles, conta para eles, que eu subo para o meu Pai e o vosso Pai. Quinta-feira Jesus disse para eles, vocês são meus servos, se me perseguirem vão perseguir vocês também. Naquela mesma quinta-feira, por volta de 8, 9 horas da noite, ele falou assim, espera aí, vocês são mais que meus servos, vocês são meus amigos. Agora no dia da ressurreição ele diz, vocês são mais do que amigos, vocês são meus irmãos. E quando você chega no último capítulo de João, Jesus chama eles de filhinhos. Tendes aí alguma coisa para comer? Você sabe quando um irmão mais velho chama o irmão mais novo de filhinhos, sabe o que significa? Quando um irmão mais velho chama você e eu de filhinhos, ele está dizendo, eu vou cuidar de vocês. Custe o que custar, eu vou cuidar de vocês. Quando o irmão mais velho chama o irmão mais novo de filhinho, é isso que ele está dizendo. E é isso que Cristo tem feito até aqui, por esta igreja. Há 123 anos. Por você e por mim, por todos os nossos dias, por toda a cristandade, desde o Pentecostes, por todos os eleitos, desde Abel, desde Adão e Eva. Meus irmãos, é isso que ele tem feito por nós. Não há outro, ó amado, semelhante a Deus, que cavalgue os céus para a tua ajuda. Ele estende os braços eternos por debaixo de ti e te sustenta. O Deus eterno é a nossa habitação. Esta igreja está de pé há 123 anos. Porque o nosso Senhor está de pé. Fala para o seu coração isto. Não temas. O seu irmão mais velho está de pé por você. E ele vai cuidar de nós. Eternamente cuidará de nós. E ele está à direita de Deus exatamente agora, intercedendo por nós. De onde virá para nos buscar. Essa mulher chegou naquele dia, no final da carreira da vida dela, achando que tudo tinha acabado, e se tornou a primeira missionária da ressurreição, a proclamadora de um maior de todos os eventos. Eu vi o Senhor, e Ele está vivo. Que quem encontrar conosco saiba que nós vimos o Senhor, e Ele reina. Ele está de pé por você, meu irmão, e Ele te chama nesta noite pelo nome. Agarre o Senhor. Celebre a sua salvação. E saiba que nada acabou. Porque onde tem um ponto final, Deus pode escrever os melhores parágrafos da sua vida. E é agora, é hoje. Ele está chamando a você e a mim para levarmos a Cristo onde quer que formos. Não um defunto, mas o Rei dos Reis, ressurreto. E nós temos experimentado o poder dessa ressurreição.